Olá, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Erika Murakami e você está no Templo Literário. Você conhece literatura japonesa? Já ouviu falar de Kawabata? Não? Então, vamos soltar a abertura e daqui a pouco vamos conversar. Prontinho. Vou ter que editar isso. Hoje a gente está num cenário diferente justamente para falar sobre um autor, é um autor japonês. É o meu primeiro contato então com a literatura japonesa, graças ao Bruno do Mais Uma Página. Vou deixar mais uma vez o canal dele aqui embaixo para vocês conhecerem também. Tá bom? O Bruno é espetacular. É graças a ele que eu iniciei esse projeto de leia japoneses. Na verdade, eu já tinha em mente estudar, né, em vista dos meus ancestrais, como vocês podem ver pelos meus olhinhos puxados. E hoje a gente vai conversar sobre Kawabata. Bom, Kawabata é um autor que nasceu, obviamente, no Japão. Então, ele nasceu aí numa época que é considerada como modernismo, né, da literatura japonesa. Não vou me ater muito aqui a detalhes, né, que o Google responde para você. Mas é um autor que ele é muito delicado no seu modo de escrever. E talvez, de certa forma, isso assuste um pouco os povos que não são orientais, porque o oriental ele tem uma maneira característica de se expressar, sabe? Então, eu falo sempre, converso mesmo com os meninos, né, que estão participando desse projeto. Nós orientais eles somos muito sutis na colocação, e os povos orientais eles são assim, eles levam em consideração muito a beleza da natureza, a contemplação. Existem alguns feriados do Japão também que são relacionados justamente ao culto à natureza, a festa da cerejeira, enfim, isso é algo já da ancestralidade de lá. E o livro que a gente começou esse projeto, ele foi um pouco assim assustador, que foi justamente esse aqui, A Casa das Belas Adormecidas, porque o tema que é abordado nesse livro aqui, ele, se você interpretar ele erroneamente, na verdade até parece, né, um prostíbulo. Na verdade, uma casa de companhia, talvez. Ele tem uma história meio estranha, então não é um livro que eu recomende muito, como a gente começou lá no sorteador a ver A Casa das Belas Adormecidas, tá certo? Porque você pode se assustar um pouco e achar que literatura japonesa é erótica. E não. Kawabata, ele é muito mais profundo do que isso. Existe todo um porquê dele relatar tanto a feminilidade, o exótico e também o erótico. Mas é um livro bonito, de certa forma, porque há muita contemplação do meio ambiente, do lugar em que ele se encontra, a descrição das paisagens. Então, de certa forma, eu não recomendo, mas esse projeto gráfico é maravilhoso, não posso deixar de ressaltá-lo, né? Estação Liberdade, que é a editora que fez esse livro, faz muito bem. E fora que também vem um negocinho que não posso deixar de falar, que são os marcadores de página com o mesmo motivo, né? Bom, então, esse foi o primeiro livro que a gente começou, mas não recomendo muito, mas ele é bem contemplativo, tá certo? Aí agora, há um certo tempo, não faz parte do projeto, mas acabei comprando por indicação do Bruno também. A gente leu esse aqui, ó, A Dançarina de Izu. E apesar de curtinho, esse livro aqui, ele sim eu indico para começar Kawabata. É um livro também belíssimo, né? Não posso deixar de falar do seu projeto gráfico. Dançarina de Izu vai contar a história de um rapaz de 19 anos. Ele é autobiográfico, ou seja, Kawabata viveu isso e retratou por meio dessa novela. Então é curto, você lê em um dia, tem 60 páginas somente. É um livro muito bacana, ele é bem contemplativo, ele fala muito e escreve das obras, dos lugares que ele estava passando, né? E a história, em resumo, é o seguinte:
ele conhece um grupo de artistas, e aí a gente fala nesse grupo de artistas, né? Que se você ler o livro de certa forma, você vai perceber que havia muito preconceito com esse tipo de arte, né? Com pessoas que exerciam o ofício de serem artistas, né? Artistas de rua. E então esse rapaz de 19 anos segue esse pessoal dentro dessa caravana. E dentro dessa caravana ele fica contemplando, ele gosta muito, ele sente assim uma atração por uma moça de apenas 13 anos, que é a dançarina de Izu. Então pode parecer, nossa, pedofilia. Não, nada disso, nada de pedofilia não. Ele tem assim uma contemplação que ele acha que é paixão, e ele descreve tão sutilmente, de maneira tão bela, que no final ele descobre que não era uma paixão, e sim uma admiração por todo esse jeito singelo, não misterioso, mas também eu diria inocente dessa moça. E dentro disso ele vai descrevendo as paisagens de uma península, de uma cidade do Japão, em que ele vai andando junto com essa caravana. Então, essa obra aqui, sim, eu recomendo que comecem o Kawabata, tá? E aí, agora em agosto, nós estamos lendo... Bom, Bruno já detonou, né? Eu é que vou um pouquinho mais devagar. Que eu acredito que também seja uma obra que seja para ser lida aos poucos, que é O Som da Montanha. Olha essa capa aqui maravilhosa. Combina com esse ambiente, né? O Som da Montanha faz parte da trilogia dos sentimentos humanos de Kawabata, né? A gente vê isso dentro da biografia dele. E já é um pouco mais grossa, né? Mas eu vou ler um pouquinho mais devagar, mas o Bruno já soltou uma resenha desse livro, né? E a gente recomenda desde já, porque Kawabata agora foi uma das minhas melhores descobertas de 2019, tá certo? Bom, essas são as obras de Kawabata que nós lemos e nós estamos lendo do projeto. E agora em outubro vamos ler outro. Eu acredito que seja O País das Neves, em outubro. E se você quiser participar, convido cada um de vocês a participar desse projeto conosco, certo? Bom, falei desses 3 livros, mas na verdade só pincelei. E o que eu queria trazer hoje, além dessas recomendações maravilhosas desses 3 livros, é justamente o que eu venho tendo como impressões desse projeto de leia japoneses. Bom, só conheço 2 autores até o momento, que é o Kawabata e Junichiro Tanizaki. E Junichiro Tanizaki eu acabei começando por um calhamaço aí, então estou participando de um projeto junto ao Bruno e a Leila. Eu mesmo propus, mas tá andando devagarinho. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: Kawabata, quando a gente pega a biografia dele, por isso que eu recomendo que vocês comecem por Dançarina de Izu, que além de ser uma novela, você vai ler tranquilamente, não vai se assustar muito. Vem com um ensaio muito bom de uma estudiosa, chama-se Meiko Shimon, uma estudiosa da USP, em que ela vai contar várias partes da vida desse autor, que é Kawabata. E Kawabata, ele, apesar dos pesares, teve uma vida bem triste, uma vida bem dolorosa, perdeu vários entes, e as obras deles explicam por que ele tem essa contemplação toda por mulheres e por beleza, né? Num primeiro momento pode parecer erótica, mas não é. É porque ele ficou órfão muito cedo, perdeu os avós muito cedo, não teve uma figura feminina para se espelhar. Então ele, em sua escrita, ele é um ser muito contemplativo, não somente à natureza, às mulheres, mas também aos costumes da sociedade japonesa no final do século XIX. Citei Tanizaki aqui porque nessa obra, Calhamacinho e as Irmãs Makioka, que a gente está lendo em conjunto, já li a primeira parte. Aqui a gente tem, digamos assim, a descrição da ocidentalização do Japão dentro de uma família da classe alta que está tentando, digamos assim, não é tentando, mostrar a ocidentalização do Japão, que até então
O Japão era um país muito fechado, ainda é bem fechado, mas hoje em dia é muito mais ocidentalizado. Mostra essa questão das tradições, dos costumes das famílias japonesas, não somente aqui tem um retrato mais da classe alta mesmo do Japão dessa época. E eu gosto de bater junto com essas outras obras do Kawabata, porque Kawabata está justamente nessa questão, se eu não estiver falando errado, de um Japão que ainda está quase na era da modernização, dessa questão de Oriente versus Ocidente. Então é por isso que eu trouxe essas duas obras aqui de comparação. Então, aqui a gente tem a questão do Japão mais moderno, ocidentalizado, e aí aqui a gente tem a questão mais do Japão oriental mesmo, de Asimari Kawabata. Por favor, de passar agora, bem na hora que eu tô gravando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer aqui as minhas impressões. Longe de mim, não sou nenhuma estudiosa de letras. Trago aqui minhas impressões como leitora. E venham participar do projeto conosco. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não deixem de curtir o vídeo. E muito obrigada por estarem acompanhando o meu canal. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.